Aí, Otávio Neto, seguinte, hein, o homem Oi, chegou, novo diretor de futebol do Vasco da Gama, o Vascudo da galera, Alexandre Matos, o cara que O é, gigante é vem forte, responsável, hein? é o cara responsável por grandes contratações do vai para as futebol brasileiro. cabeças, tá? Por Vai para exemplo, as como cabeças. palmeirense, o cara foi responsável pela contratação hoje do meu maior ídolo, que é o Dudu. Sim. Então, Sim. assim, o Não só cara, ele dele. é bom Do na seu lábia, tá? capitão hoje também, né? O Gustavo Gomes. Então, assim, o cara, ele é bom na lábia. É. Uhum. Pode prejudicar um pouco financeiramente o clube? Porque ele vai lá. Aí é uma parada que você tem que avaliar. Você acha que vale? Acha que não vale? Quero te ouvir, Otávio Neto. Então, cara, assim, eu até fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram e super repercutiu, né? Porque eu dei a minha opinião ali, onde eu digo que eu acho que ele tá no lugar certo, na hora certa, né? É o melhor momento. Esse casamento dele com o Vasco é muito bom, porque pro momento da gestão do Vasco atual, ele é o cara que talvez mais consiga preencher o que o Vasco precisa, né? Que é justamente isso, é tentar subir algum degrau, tentar subir uma prateleira para passar a brigar na parte de cima da tabela, passar a disputar títulos, passar a ter ídolos com identificação do clube, esse tipo de coisa que faltou mesmo tendo dinheiro na temporada passada, mas sem essa identificação, sem essa gestão bem feita, que aliás é outro vídeo meu também falando sobre a saída do diretor anterior, que era o Paulo Brax. Se você olhar para a carreira do Alexandre Matos, por onde ele passou desde o Cruzeiro, ele foi criando times campeões e, de certa forma, até hegemônicos, né? Ele fez Sim. isso quando foi bicampeão do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, contratando Everton Ribeiro, contratando Ricardo Goulart, contratando várias peças de um Cruzeiro ali que foi o melhor time do Brasil durante um período. Ele contratou, por exemplo, o próprio Dedé do Vasco, né? Foi uma contratação bem grande para a época. Essa não deu certo por conta de lesão, mas aí também não entra muito, acho que, no mérito de uma culpa dele. No Palmeiras foi a mesma coisa, pô. No Palmeiras ele é o cara que contrata o Dudu, o Gustavo Gomes, o Everton, o Gustavo Scarpa, enfim, o Rafael Veiga, uma Tipo assim, cacetada de caras jogadores. que deram títulos, Zé né? Rafael. Zé Rafael, uma cacetada de Impressionante. jogadores que, pô, não só jogam bem, mas que criam uma hegemonia, criam uma identidade, tipo, para se tornar ídolo e tal. Então, ele é muito bem articulado, ele tem muito contato, ele tem um scout muito bom, e os jogadores compram muito porque ele é o Mister Negociação, né, cara? O cara é o Mister Negociação. As histórias que ele conta aí em podcast, como foi que ele fez, deu o chapéu no São Paulo pelo Dudu, a mesma coisa com o Gustavo Scarpa, com o Gustavo Gomes, que estava indo para o Boca Juniors e tal. E o Vasco, ele vai ter 270 milhões de aporte da 777 só nesse primeiro ano agora de 2024. Primeiro ano que eu digo em relação ao Alexandre Matos, né? E ainda tem outras perspectivas, né, de grana, de repente, de Crefisa chegando, que é uma possibilidade forte, essa costurada pelo Pedrinho, que é o novo presidente, bilheteria, porque o Vasco está indo bem também, lotando sempre São Januário e outros patrocínios, enfim. Esses 270 milhões seriam para o futebol. O que eu acho bom, além dele ser um cara que, ao que tudo indica, o sinal que estão dando é que ele vai montar um time forte, né? Vai ser agressivo no mercado. É um sinal de que o Vasco está se preparando mesmo para voltar a ser grande, como sempre foi. Porque parte desse dinheiro é para a estrutura do clube, ou seja, melhoria do CT, pensar na finalmente sair a reforma de São Januário, enfim, esse tipo de coisa. E isso tá ligado diretamente também à manutenção e à renovação do contrato do Ramon Dias e do Emiliano Dias, que, pô, fizeram um trabalho estupendo, né, cara? O segundo turno do Vasco, o trabalho deles em aproveitamento era um trabalho para levar o Vasco para Libertadores. Eles salvaram o Vasco que estava na lama. E eles falaram isso, a gente quer ter certeza que para continuar, mesmo tendo contrato até 2024, a gente vai brigar por título, vai ter investimento em contratação e vai ter investimento em melhorias de estrutura. Vasco anunciou agora um ótimo nome para gestão e, enfim, ser diretor de futebol para a base também, que é algo que é importante. Então, acho que, cara, é muita coisa assim envolvida, né? Ele deve ser agressivo no mercado, o Vasco vai melhorar a estrutura, o Vasco dá um sinal de que vai
buscar coisas bem maiores como o torcedor espera já há muito tempo, né? Há mais de 20 anos. Então é promissora assim, a chegada dele, no meu ponto de vista como vascaíno. E sem me alongar muito, que eu já me alonguei bastante, né? Eu acho que ele é um cara foda, né? A última passagem dele no Atlético Paranaense, ele foi muito bem, pô. Ele contrata vários nomes interessantes, né? O Canóbio, por exemplo, o Vitor Roque, pô, não preciso nem falar o que ele fez na negociação do Vitor Roque, tanto na compra quanto na venda também. A venda do Vitor Roque é maior do que, expressivamente em números, do que a do próprio Hendrick. Então, pô, o Vitor Roque deu retorno esportivo e muito retorno financeiro também. É um case de sucesso, né? Eu acho que essa discussão, pô, ele vai gastar muito dinheiro também e tal, pode ser ruim para as finanças do clube. Eu acho que o Vasco está se preparando bem para Eu acho que pode arriscar. Esse momento pode, né? isso, entendeu? E assim, isso não é responsabilidade dele, né? Vamos lá. Os clubes deveriam ter um departamento que fala: Alexandre Matos, você tem tanto e vai lá, faz seu trabalho. Isso o aí. Vasco mudou o seu CEO para um CEO muito melhor, o Vasco mudou o seu diretor de futebol para um diretor de futebol muito melhor, o Vasco mudou o treinador para um treinador muito melhor. Então, pô, sabe, parece que o caminho está sendo bem feito, né? Tá trilhando o caminho certo o Vasco, assim. Você tá As com coisas estão medo, melhorando. Gabriel Simões, desse novo Vasco da Gama? Cara, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que às vezes depende para essa janela, para esse ano, às vezes depende de algumas coisas, assim, depende de algumas sortes. Por exemplo, às vezes o mercado não tá tão aquecido, você não tem tantas opções, você não tem um tiro certo para dar. E aí, Inflacionado também, né? inflacionado. É O difícil. O Vasco Vasco não agora vai se, disputa Libertadores, por exemplo, que é um e o Vasco vai atrativo se para botar você num trazer lugar grandes jogadores, né? em que todo mundo sabe que o Vasco tem dinheiro. Então, assim, pô, se eu vou negociar um jogador com o Vasco, tá com 270 milhões, desculpa, se eu quero vender por 10 pro Vasco, eu vou pedir 15. Vou pedir 15. Então, é uma coisa que dificulta. Sobre o Alexandre Matos, eu não acho ele, assim, um gênio, cara, não acho, pô, assim, mas, assim, do que o Brasil oferece, ele, pra mim, é disparado melhor. Por exemplo, o Rodrigo Trabalha Caetano, bem. que é muito festejado, pra mim tá a léguas de distância dele, mas muito longe dele, muito longe dele. O Rodrigo Caetano tem muito mais trabalhos ruins do que o Matos. Só que assim, eu acho que o Matos, no Palmeiras, ele tinha ali, ele meio que não tinha adversário com esse nível de dinheiro, de investimento para fazer as montagens de elenco. Então, assim, o que ele sempre fez? Contrata de baseada, contrata bem, mas contrata de baseada, beleza. Se ele errar em 10, ele vai acertar em 20, você já tem um elenco, vambora. No Cruzeiro foi a mesma coisa, aí no Cruzeiro tem um monte de irresponsabilidades do clube, que eu acho que não se pode imputar nele, porque eu acho que, cara, se você tem um departamento financeiro, o departamento financeiro vai falar, cara, você tem 200 milhões, ele não vai gastar 250, ele vai gastar 200. Se o... Deram carta branca para ele lá e essa carta, na verdade, era uma furada, né? Não é ele E que aí não é controla culpa o dele. dinheiro do clube, as finanças do clube, não é ele que controla. Então, cara, eu acho que tem tudo para e são. E o momento do Vasco é muito parecido com o momento do Palmeiras e o momento do Cruzeiro. Que tava ali saindo meio lá de baixo e começando meio que do zero. O Vasco nem começa tanto do zero assim, porque a janela do meio do ano do Vasco foi muito boa. Né? Você trouxe Payet, que pode render muito mais do que rendeu até hoje. O Paulinho Paulo é muito bom. O Medel tá jogando muita bola. Então, assim, o Verratti, brincadeiro, que tá fazendo de gol. Então você tem uma espinha dorsal. Você tem uma espinha dorsal para fazer contratações certas para elevar o nível do time. E eu acho que ele, cara, tem tudo para fazer. Tem dinheiro para fazer, tem know-how para fazer, tem tamanho para fazer. Então acho que vai dar certo. Dito isso, sem querer zicar, é futebol. E no futebol tudo é possível, né? Como já usamos Para várias de vezes na nossa zicar, Não, para de imagina. zicar, Que sai zicar. fora, pô. Acabou, Ó, né? todas as últimas passagens dele, ele foi campeão por onde passou, né? A pior foi aquela passagem mais rápida no Atlético Mineiro, que ele ganhou só um estadual, o Campeonato Mineiro. Mas ele foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, bicampeão brasileiro no Palmeiras, foi campeão da Sul-Americana no Atlético Paranaense, foi até a final da Libertadores, né? Eu acho que ele é um cara campeão por onde passa, e isso é um bom sinal. O Vasco precisa de caras campeões, né? Tanto em campo quanto fora do campo também, para o Vasco voltar a ser campeão, né? Que frase linda, tá? Podemos Você ficou encerrar? emocionado, cara? Eu fiquei. Sua cara não demonstra Completamente. muito isso, não. Eu acho que é isso, assim, tipo, independente da grana, por mais que ele contrate muito e tal, no fim das contas, na média, vai ser ótimo pro Vasco, entendeu? Se ele contratar, os números mostram isso, né?
ele pode contratar muitos caras que não deram certo, mas os que dão certo acabam compensando esportivamente e financeiramente também. O resultado Tem final muito que dão sempre foi bom. certo em campo e ele vende bem depois também. Então, acho que o Vasco tá em boas mãos, né? O que você falou, Simões, pra gente fechar? Não, o resultado final dele sempre foi bom, né? Independente foi bom? da média de acerto, sempre foi bom. Entendi. Então, vamos O encerrar vídeo gigante por aqui. voltou, Vamos Lopes. encerrar O vídeo. Ó, ó, gigante. Mano, olha isso aqui. Olha o tamanho da minha cara, irmão. Nossa Acho que eu tô legal. Não deveria ter câmera fechada hoje, não, viu, meu É, Diego? eu queria- Tudo. Lembrando, Não. estamos gravando Sem close pós-festa da hoje, né? firma, tá? Beijo, deixa o like, essas coisa e tal, né, Cara, Otávio Neto? o que o Vitor Lopes fez na hora que tocou Sandra Rosa Madalena Fantástico. foi brincadeira. Paguei, Botou a paguei rosinha uma na mamileta. boca, botou a rosinha na boca, foi pro centro da pista e fez miséria. Tchau! Um abraço. Beijo.